Então, o que ocorreu é que essa pessoa me chamou para voltar no ano seguinte, fazer essa segunda exposição, e nesse momento eu comecei a experimentar muito mais com materiais do cotidiano. Eu comecei a pensar muito em gabinete de curiosidade e em criar coleções, em como apresentar essa coleção como um tesouro. E eu gostava muito, ainda gosto, um pouquinho de uma estética gótica, então tinha uma vibe um pouquinho sinistra, e eu chamei essa exposição do Jardim de Berenice, pensando no conto do Edgar Allan Poe, que se chama Berenice, que é um conto bastante sombrio, e que eu acho que tem muito a ver com o Gabinete de Curiosidade. O Gabinete de Curiosidade, ele pode ser um retrato do mundo, mas ele também fala da nossa evanescência, quando ele justapõe coisas feitas pelo homem com restos de animais ou resquícios botânicos, né? Ele faz muito pensar nas correspondências entre diferentes escalas de vida, ou também a correspondência entre o homem e o cosmos e a sua finitude. Então, nessa exposição, tive essa oportunidade de usar todo tipo de material e eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela estética do cotidiano, das coisas imperfeitas, das coisas que foram jogadas fora, das coisas que a gente acha no lixo e só a gente vê beleza. E também desse aspecto lúdico da gente colecionar, uma coisa que muita gente faz como criança, eu lembro que eu fazia, dar valor para alguma coisa que mais ninguém dá valor, e aquilo ser meu tesouro, e eu comecei a achar interessante propor essa conversa através dessa exposição, e falar por que não expor, então, dejetos, ou restos, coisas que são só um pedacinho de alguma coisa que já se foi, coisas imperfeitas, coisas que só eu vejo o valor, mas de repente na hora de rearranjar e propor um arranjo estético possa ressoar no universo de outra pessoa. Então, esse momento funcionou melhor para mim essa questão do dilema ético, mas eu ainda não estava 100% satisfeita, porque ainda assim eu estava num lugar fora da minha casa, que é o Brasil, acumulando objetos que eu ia ter que levar para cima e para baixo, e ainda me parecia um envolvimento complicado eticamente. E nessa mesma época eu tive esse encontro fenomenal com esse artista que vocês estão vendo aí, a obra dele, é um dos mantos que ele tem de parede. Esse artista se chama El Anatsui, é um artista de Gana, mas ele não é radicado em Gana, que eu saiba agora, acho que ele está no Zimbábue. É um dos artistas ganenses mais famosos da atualidade, já expôs em Bienal de Veneza, e ele cria esses extraordinários mantos que resultam de um acúmulo de pecinhas de alumínio, que são costuradas com fios de cobre, então é um trabalho de acúmulo extremo, de muita repetição, de um uso da abstração que resulta do material que já se encontra, e isso para mim foi provavelmente o maior choque. A gente sempre tem muitos choques ao longo da nossa carreira, vendo trabalhos maravilhosos, mas esse foi um que mexeu particularmente comigo, e em algum momento eu senti que isso poderia ser um caminho para eu tomar, mas naquele momento eu não saberia como fazer isso se materializar na minha vida, porque eu queria não sair daquilo que eu já fazia, ou seja, eu queria que fizesse parte do meu cotidiano. Eu não estava pensando em ir até uma fábrica e fazer negócios e falar, vocês me dão materiais e eu vou tentar fazer alguma coisa com esse material. Eu queria que esse material surgisse e viesse até mim. E com isso, eu demorei uns 2, 3 anos para começar a experimentar com alumínio também. Esse foi o meu primeiro experimento, é o que eu mais faço agora, é usar cápsulas de café recicladas em alumínio, e que me abriu, então, um mundo de possibilidades, e eu comecei com peças relativamente pequenas, apesar dessa ser a primeira com a qual eu procurei experimentar. Ela é média, ela tem uns 120 centímetros de altura, e com ela eu já experimentei muito, modos de cortar, modos de limpar, modos de costurar, e nessa maneira de ter todos esses pequenos problemas a resolver, esses problemas materiais a resolver, que eu comecei a formatar um processo, e eu comecei a pensar em problema como solução. Quando os problemas surgem, às vezes, para mim, eles são frustrantes,
mas eu começo a pensar que problema é caminho. E isso começou a revestir também uma outra significância metafórica, né, sobre o trabalho. Comecei a pensar nisso mais no meu dia a dia também, de como ter aceitação sobre o que a vida nos dá, como a gente pode se movimentar com o que nos é dado. E aqui, por exemplo, para dar um exemplo que eu estava procurando usar no começo, coisa bem simples, vocês podem ver marcas de grampos e fio monofilamento, né, fio de nylon, fio de pesca, para costurar, então furar cada capsulinha em quatro cantos e assemblar. E eu comecei a me apaixonar com todas as possibilidades estruturais desse material, que no começo eu não fazia ideia de quanto eu teria, porque eu não consumo, nesse momento, eu nunca tinha consumido uma cápsula de café, quando eu vi ela pela primeira vez, quando eu vi nas minhas mãos, eu achei um objeto lindíssimo de design, mas eu comecei a ganhar muita doação, quanto mais eu crio, mais eu ganho doações, as pessoas se sensibilizam com essa ideia de acúmulo, porque o Brasil, ele recicla muito bem o seu alumínio, mas as cápsulas de café em particular, elas requerem que a pessoa que consome, que já está pagando muito caro para consumir esse café aqui, muito caro, ela deveria voltar na loja para entregar esse material para ser reciclado, porque ele não pode ser reciclado simplesmente jogando junto com os materiais recicláveis, ele pede um ciclo de reciclagem mais específico, que só as empresas que criam essas cápsulas conseguem fazer. Então, as pessoas se incomodam de ter esse problema de acúmulo em casa e muitas vezes acabam jogando o lixo junto com o lixo comum, o que acaba sendo um problema. Mas a parte desse problema do acúmulo do lixo, dessas cápsulas em particular, o fato de eu conseguir começar a crescer em volume e de eu continuar a ganhar muitas e mais doação, eu não dou conta hoje em dia de quanto material eu ganho, só o fato de mostrar quantas tem, então, por exemplo, essa peça é uma peça que tem umas 500 cápsulas. Então, por si só, ela já denuncia o problema da nossa sociedade nesse sentido de da gente sacrificar coisas óbvias. Estamos em 2020, 2021, nos anos 20, passando por uma pandemia que muito provavelmente é resultado de um problema ecológico. A gente não sabe exatamente, mas tudo aponta para isso. A disseminação ultra rápida é certamente resultado de uma ocupação desenfreada do planeta. Então, é uma metáfora do problema maior, né, da postura da humanidade em relação à natureza, do acúmulo que está sendo feito e de passos errados que dificilmente a gente vai poder voltar atrás, né, recuperar esses erros. Então, eu gostei muito de começar a ver que é um trabalho que, por si só, ele é panfletário, eu não preciso falar tanto disso, eu preciso só mostrar o trabalho. As pessoas se sensibilizam e começam a falar desse problema, e começam a contribuir para o meu trabalho. Então, eu vou voltar para o Google e mostrar um videozinho de como um trabalho desse se comporta no espaço, que é uma coisa também maravilhosa, porque ele é um material muito leve, e ele é um material que, apesar do tamanho dessa peça que vocês estavam vendo à direita, eu posso pendurar no meio do espaço. E ele tem muito elemento vazado. Então, ele realmente começa a aparecer como uma renda no espaço. E aí eu comecei a voltar naquela escala que estava me agradando tanto no começo, do acúmulo do papel, e sem esse problema de eu estar acumulando mais material. Eu estou usando material que já existe. E eu consigo convidar o espectador a adentrar do mesmo jeito que eu estava querendo fazer com aquelas outras peças. Eu tenho a possibilidade de convidar para um caminho e para uma confrontação com a escala do trabalho e a escala dos materiais, do material que está ali, das obras. Vou tentar me encontrar aqui para dar o share no lugar certo, compartilhar aqui novamente. Então, voltando aqui para a minha apresentação.
Então, é um material que é muito maleável, é um material com o qual eu posso brincar no espaço, é um material que eu posso colocar reto, eu posso moldar ele, eu posso começar a fazer ele flutuar no espaço. Então, ele pode ser instalado de diversas maneiras. Então, quanto mais matérias ou peças eu acumulo, mais eu posso brincar em termos de instalação, que é um pouquinho o que acontece no meu ateliê, realmente, de novo, um meandro de peças que começam a ser cada vez mais, pela escala e pela sua configuração formal, elas começam a me parecer entidades que estão conversando comigo. Existe realmente uma conversa com esses objetos que surgem no ateliê, e objetos que me dizem e me mostram o que eles me deixam fazer, o que eles não me deixam fazer, e cada vez mais está sendo sobre eu não estar a controle, muito mais sobre o que a materialidade e o mundo à minha volta me deixa fazer. Isso para mim é apaixonante, porque não é mais sobre Sandra, mas sobre o que Sandra está canalizando do mundo, coisas que para mim são inesperadas, e muitas vezes eu me choco, me surpreendo com o trabalho, às vezes o trabalho vai para um caminho tão esquisito, que eu sofro bastante, por bastante tempo para aceitá-lo, então tem coisas que eu demoro muito tempo para aceitar na conformação que ela toma, e é como uma conversa mesmo, é uma conversa em que ele me diz, olha, mas eu tenho uma estética não fácil, eu posso parecer grotesco às vezes, eu posso parecer esquisito, mas eu digo alguma coisa. E uma das coisas que esses materiais me dizem, e que se repete bastante no meu trabalho, é esse formato de manto. Esse manto eu chamei de manto Japaratuba, que, aliás, é o nome que a gente deu para o nosso ateliê coletivo agora em São Paulo, na Barra Funda, e ele reflete minha paixão por arte bruta. Japaratuba é a cidade de nascimento do Bispo do Rosário, e eu sou apaixonada pelo trabalho dele, eu sou apaixonada pelo trabalho de vários artistas de arte bruta. Eu acho que a melhor coisa que eu levei da arquitetura foi a referência de um artista que criou um castelo, um palácio, e era um artista bruto, um artista naif. E voltando aqui para a ideia do manto, e pensando no Bispo do Rosário, aí eu comecei a analisar o que se repetia no meu trabalho como manto, pensar no trabalho do bispo, em como ele criava essas próprias vestes para si mesmo, para a sua morte, para celebrar a sua existência. E eu comecei a pensar na importância das vestimentas de momentos mais fortes, né, de cerimônias. E esse manto é mais um manto de parede, ele de certa maneira mais reflete uma intenção de ser manto, mas ele não é totalmente, ele não foi pensado para ser vestível. Mas ele me jogou a pergunta, e que tal? E se eu realmente tentasse fazer alguma coisa vestível? Como essa daqui, por exemplo. Então, esse foi feito já num manequim. Ah, não, esse nem foi feito num manequim, é pendurado no espaço, imaginando um corpo no meio dele. Também são cápsulas de café, aí eu comecei a pensar o quanto seria interessante juntar outros materiais, plástico, envelopes de plástico que a gente recebe às vezes pelo correio, nas costas tem um pouquinho de uso de garrafa PET transparente para fazer um tipo de umas asas. São materiais difíceis de juntar com alumínio, mas eu achei que a experimentação estaria nessa tentativa de junção de linguagens bem diferentes. E o trabalho se torna cada vez mais barroco, né? Ultra ornamental, ultra exagerado. E ele me leva nessa exageração, numa vontade de ser mais extravagante. E aí veio essa vontade lúdica de como experimentar mais com essas coisas vestíveis e satisfazer minha vontade, de repente, de vesti-las. Então, apesar de serem muito desconfortáveis, de arranharem a pele, eu gosto, inclusive, desse contraste, né, de vestir uma coisa que é praticamente uma carapaça, uma couraça, que me agride a pele, não terrivelmente, mas é desconfortável, que é uma coisa que fisicamente é um momento um pouquinho aflitivo, tem peças que eu realmente preciso de ajuda para vestir, tem peças que eu preciso passar a cabeça através de uma abertura pequena, então eu fico com aflição, eu estou vestindo aquilo e pensando, meu Deus, será que eu vou arranhar o rosto na hora de tirar? Então, tem toda essa tensão que acaba aparecendo, inclusive, na postura do corpo, quando eu coloco esses trabalhos. E eu acho que me faz muito pensar nas peles que a gente veste socialmente,
em como a gente, às vezes, tem que fazer sacrifício para se impor socialmente, e que vale a pena, pode valer a pena. E eu brinco com isso, nas photo performances. Aqui elas funcionam como stills, né? São imagens paradas, e a linguagem que eu tentei desenvolver para elas era de justapor essa ideia de pintura flamenga, ou seja, esse fundo super escuro e um retrato recortado bem à frente, com as cores vibrando na frente desse veludo escuro que eu escolhi no fundo. E quem me inspirou muito para esse trabalho, e eu sempre olho arte contemporânea, também olho todo tipo de coisa, mas tem 2 fotógrafos que me marcaram muito, depois eu posso até escrever, se alguém tiver interesse, os nomes. Uma é a Suzanne Jongmans, e o outro é o Hendrik Kerstens, e os 2 são holandeses, e eles têm essa releitura da pintura flamenga, através da fotografia. Então, o trabalho deles parece pintura mesmo. Isso é uma coisa que eu gostaria de experimentar mais. Esses trabalhos impressos, eles dão um pouquinho a impressão de serem pintura, dá essa confusão, e quando você acaba vendo, você vê que é uma fotografia, e tem essa confusão de qual é esse meio que eu estou vendo, qual é esse médium que eu estou vendo, que eu acho interessante, mas eu gostaria que virasse até mais pintura. Então, a ideia é continuar experimentando com várias possibilidades de linguagem. Esse, por exemplo, é um trabalho que eu gosto pelo acúmulo de material que eu consegui, mas ele é muito foto ainda, ele é muito foto sem um tratamento estético específico. E depois disso, ao tirar várias fotos, eu pensei, por que não juntar essas fotos como um stop motion? Então, esse eu vou passar novamente para o Google, para a gente ver por lá, principalmente porque esse tem som, que eu comecei a colaborar com um amigo que é artista sonoro, e isso também é coisa que eu adoro no trabalho artístico, quando a gente pode colaborar com outros artistas, é uma coisa que eu acho que traz muito espaço nos trabalhos. Então, aqui eu vou novamente experimentar, compartilhar um vídeo. Ah, pronto. O que a camada que as fotos performances e a ideia de colaborar com o artista sonoro me trouxeram é o fato de deixar o universo do outro entrar no meu. Então, eu gosto de trabalhar em camadas, eu gosto muito de colaborações no sentido que elas refrescam meu modo de pensar. Se eu estou muito dentro do meu próprio universo, eu posso ficar muito presa num caminho só. E quando a gente trabalha com outra pessoa e consegue criar uma coisa conjunta, me dá a impressão que dá uma refrescada no poder criativo. Nessa próxima peça que eu comecei a usar, aí é stop motion também, mas para criar o som que eu recriei por cima, eu simplesmente gravei com o celular mesmo o barulho das peças sendo arrastadas no chão, que parece uma coisa muito escandalosa. Aqui eu deixei só alguns clipes para vocês verem, para a gente não se perder demais em ver uma coisa de 5 minutos. E esse próximo já é bem mais alto, o som da peça, mas realmente parece 1000 sereias gritando, eu adoro. Então, é um material que tem uma característica de uma agudeza, né? Uma estridência dele. Ele é um material que não faz concessões, tanto na pele, como no uso, como ele se comporta no espaço. Ele é resiliente. Aqui eu acho interessante mostrar um pouquinho como reage na pele. Essa é uma relação de amor e ódio com as peças, né?
E a maleabilidade, né, do material, que é claro, ele se machuca depois de uma performance assim, mas eu não me incomodo de restaurar as peças depois da foto performance. E a última peça que eu trouxe para vocês verem aqui, na verdade antes, mais duas, de foto performance, essa também com colaboração com meu amigo artista sonoro que chama Bruno Gold. Um pedacinho também, só para dar uma ideia. E nesse próximo é uma peça que eu chamei de Máscara Criatura, porque pelo tamanho é uma peça só, que você veste, você meio que some dentro dela, então ela toma conta. E o que se torna cada vez mais claro para mim é que eu estou gostando de abraçar esse lado, de me jogar, de não saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, é realmente sair às cegas e pensando um pouquinho em simplicidade. Então, no sentido de que, por que stop motion? Porque é uma coisa meio antitecnológica, é uma coisa dos primórdios do filme, e com isso você pode brincar um pouquinho como se fosse efeitos visuais hiper rudimentares. Então, nesse próximo, que eu vou mostrar para vocês um pedacinho, tem essa ideia quase ingênua de usar o stop motion para fazer uma coisa aparecer ou sumir do trabalho. E essa é uma peça que é um pouquinho mais teatral em relação às outras. As outras era basicamente vestir e me movimentar, ver o que eu podia fazer com aquilo. Nessa, eu já pensei muito mais no cenário, todo feito com minhas peças, tem uma estilogravura minha no fundo, e eu chamei ele de Kuroko, uma peça em 4 peças. O Kuroko é um elemento do teatro japonês, é um mestre de marionetes, mas ele é externo às peças, então ele é todo vestido de preto e ele anima as peças por fora. Então, eu pus esse cenário em que eu pus todas as minhas roupas, essas esculturas vestíveis, e fiz elas dançar no espaço, e tem um momento que eu começo a vestir, e aí eu me transformo. Então, tem um pouquinho essa ideia de uma metáfora do processo criativo, do que ocorre com o artista dentro do ateliê, quando ele é contaminado pelo próprio universo de fantasia. Eu separei alguns trabalhos aqui em que eu procuro experimentar com materiais totalmente diferentes, para dar uma refrescada na cabeça, tentar mudar um pouquinho. Esses eram materiais que eu recebi em casa, alguns são folhas douradas de tablete de chocolate, né? Tem toda aquela ideia da fantástica fábrica de chocolate, né? De ter esse encantamento de criança, de que um tablete vestido de dourado é a mesma coisa do que ouro, né, para uma criança. Ou envelope de plástico, embalagens de café em pó, nesse caso. Esses envelopes laranja e pretos eram envelopes de uma correspondência, achei bonito. Tentar assemblar isso com fio de cobre.
Ou aqui, por exemplo, usar a garrafa do leite, do suco Xandô, que infelizmente agora é transparente, mas até pouco tempo atrás tinha dessa cor, mas acho que ainda tem marca com essa cor, tem vários de suco que são assim, e misturar com latas de alumínio, e de novo esses prateados são embalagens de café em pó, e ver o quanto hoje em dia no design tem coisas lindas, né, para a gente usar. E agora é interessante ver que a Naná está assistindo aqui, porque essa é uma das poucas peças que eu fiz com Tetra Pak, e acho que a gente vai ganhar um expertise de Tetra Pak depois de amanhã. Eu achei lindo esse material, hiper fotogênico, usar o lado da prata, né, misturado com um pouquinho de lata de alumínio e envelopes de plástico também, e tentar criar alguma coisa com isso. E agora eu queria mostrar para vocês um pedacinho de uma passada dentro do meu ateliê anterior, que foi uma possibilidade muito grata que eu tive do Centro Cultural do Alumínio. Eles pediram um documentário no ano passado, ao invés de uma exposição, já que não dava para expor. Então, vou mostrar para vocês, e aí esse vídeo mostra, também tem trilha sonora do meu amigo Bruno, esse vídeo mostra bem a quantidade de materiais que eu gosto ainda de usar. E vou voltar novamente, dessa vez para a gente ver imagens na minha apresentação, que espero que esteja aqui, pronto. O ateliê anterior, a gente era um espaço muito grande, então nós éramos várias pessoas, mas infelizmente por questões de aluguel a gente teve que ceder aquele espaço, ele não existe mais. Era um cafofo um pouquinho desconfortável, muito legal, feito numa laje. Mas esse espaço novo que eu tenho, eu estou dividindo com mais 5 artistas, é um espaço que tem um pé direito gigantesco, então ele também me permite outras experimentações no espaço, outro tipo de respiro. No espaço anterior tinha muita coisa que eu deixei do lado de fora, então ficava protegido por uma telha ondulada, mas sofria um pouquinho com vento, né, e oxidação e tudo mais. Foi uma boa experimentação de fazer, mas eu estou realmente apaixonada com o ateliê novo. E agora, para terminar sobre outro assunto que eu adoro, eu queria falar um pouquinho para vocês das referências. Eu peguei só algumas mesmo, de tantas que eu poderia trazer, de tantos colegas que têm trabalhos maravilhosos. Eu acho muita coisa interessante no Instagram mesmo. No Instagram consegue realmente me sugerir coisas, eu acho que às vezes funciona o tal do algoritmo. E uma conta que me alimentou muito é uma conta que depois eu posso escrever também, que chama Fashion for Bank Robbers, que é moda para ladrões de banco. Então, é tudo que envolva máscara ou estruturas vestíveis, maquiagem, mas principalmente que envolva um pouquinho de escultura, máscara ou roupa. E esse artista apareceu nessa página, ele chama Lyle Cox. Ele é um artista britânico e ele usa realmente misturando coisas muito diversas, né? Como a gente pode ver, uma caixa chiquetésima da Givenchy, com ossos de galinha, imagino, e peças de plástico, enfim, nas laterais parece ser peças de vedação da Bialetti, então, ou pecinhas de boneca, né? Sapatinho de boneca, então, uma coisa realmente
indo para todos os lados, mas juntando com uma expertise visual incrível e também a unidade tonal, né? Usar só o branco aqui dá uma junção nesse trabalho que eu achei super criativo e que funciona como foto, né? Muito mais do que como escultura. O trabalho de outro artista que eu tenho uma paixão enorme, ele é um artista do Zimbábue e ele se chama Moffat Takadiwa. Ele é um jovem artista que usa materiais reciclados totalmente inusitados. Então, para dar uma ideia para vocês, nas laterais montantes e descendentes aí, esses azuis são cabeças de escova de dente usadas, recicladas. Então, imagina de perto, isso aí deve ser super rústico, rude, né? E de longe é essa coisa majestosa. E isso é uma qualidade que me deixa muito apaixonada de como você pode chegar perto de uma coisa e perceber do que é feito, mas parecer ser a coisa mais luxuosa de longe. E o resto das peças são peças de teclado de computador. Mesmo as pequenininhas, né? Tem teclados pretos, então tem isso também. Eu achei extraordinário esse trabalho. E outro trabalho que me inspira muito é de um artista que é de Gana também. Ele se chama Serge Atukwe. É bastante famoso agora. E ele vem de um vilarejo onde havia muito desses galões de transporte de água, porque não tinha água potável no vilarejo, galões amarelos, galões grandes amarelos. E ele começou a picotar, usar o topo como máscara, que tem esses detalhes no meio da imagem, são como efígies, né? Mas principalmente picotar e criar pequenos quadrados para recosturar também com fios de metal e criar esses mantos que cobrem prédios. São 3 artistas africanos, os 3 claramente mostrando o forte viés da arte africana contemporânea hoje, que é usando material reciclado, e eu sou apaixonada pelos 3. Mas eu comecei a ver isso em outros lugares do mundo também fortemente. Então, o trabalho dessa artista, que tem o nome dela escrito aí, Stitzlen, ela usa mangueiras de irrigação do jardim. Claro que existe uma diferença muito grande aqui, que isso não são materiais usados, são materiais que a pessoa vai naquelas lojas, né, de materiais, de faça você mesmo, e compra. Mas mesmo assim, eu acho que endereça muito o problema do acúmulo, né? Só pelo fato de fazer nessa escala, eu acho absolutamente extraordinário, assemblado com simplesmente pregos e parafusos. Esse é o trabalho de uma artista portuguesa que se chama Vanessa Barragão, e ela usa restos têxteis para fazer essas enormes tecelagens que parecem mapamundis ou o fundo do mar. Eu acho extraordinário como ela consegue criar uma tridimensionalidade a partir de fio. Essa é uma artista holandesa que chama Anne Hornadelius, também que eu achei no Instagram, e usando as tampinhas de garrafa, e no meio são aqueles clipezinhos de latinha de alumínio mesmo, né? O pitoquinho que a gente puxa. Essa também usa essa parte das latinhas e faz um trabalho, mas esse trabalho é um trabalho de controle puro, né? Imagina achar fazer esse cálculo da divisão entre o dourado e o verde para ficar esse objeto geometricamente perfeito. É uma onda bem diferente da minha, que é do descontrole, mas é lindíssimo também. Eu acho maravilhoso esse caminho da perfeição. E numa pequena surpresa, um trabalho que eu conheci ano passado dessa artista que é de arte naif, se é que há uma separação entre arte naif e arte contemporânea, eu não necessariamente consigo ver muita diferença. Ela é uma artista de quilt, né, desse método de juntar partes de tecidos existentes, e uma maestria na composição que tem me inspirado muito na hora da construção dos meus próprios trabalhos, quando eu penso na junção das cores, para deixar mais rico. É uma artista que teve essa retrospectiva gigantesca
no ano passado, e faleceu muito recentemente, com quase 100 anos, então foi uma artista que foi muito ativa durante muito tempo. E eu poderia continuar com muitas referências, mas aí eu não teria fim, né, a conversa. Então, eu acho que agora eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Para ver se tiver algumas perguntas. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Sandra, foi ótimo. Ai, que bom. Tá, com tempo, tá tranquilo. Dá para a gente ter perguntas. Acho que teve mais elogios e não perguntas, por enquanto, no chat. Ai, que bom. Mas perguntas também é bom. Eu agradeço os elogios. Eu pensei aqui não é nem uma... Não é exatamente uma pergunta. Eu vou começar aqui dizendo um esboço de pergunta, talvez. Mas seria assim, se você já tem uma reflexão sua, organizada, de forma escrita, de tudo isso que você apresentou aqui. Foi uma ótima apresentação, mas assim, tentando talvez pensar em como o trabalho é muito rico na maneira como ele mistura diversos temas conceituais da atualidade que estão sendo trazidos para a arte e, ao mesmo tempo, como uma experimentação inicial técnica vai puxando um monte de outras técnicas e, com essas técnicas, linguagens em artes visuais, né, e contemporâneas, né? Se a gente pensar que é uma técnica de acúmulo, né, de junção, de assemblagem de um material artificial, industrializado, manufaturado, mas que remete rapidamente a gente a uma arte plumária, por exemplo. Sim. Né? E aí, no seu discurso, você traz questões, né, no xamanismo, que tem a ver com uma repensada que a gente está precisando dar no mundo, como você disse, né, em relação a o que temos feito com o planeta para acontecer essa pandemia, né? E ao mesmo tempo em que o seu discurso leva para esse xamanismo, na hora que você começa a experimentar, vestir as peças, aí você tem uma experiência que é de performance, que é pensar vestuário, roupa, e ao mesmo tempo aí essas peças começam a fazer barulho, né? Aí tem uma experimentação sonora, e quando você veste não fica só uma coisa em vestuário, mas vai para fantasia, né? Então tem uma questão lúdica muito forte, você encara personagens, e aí esses personagens também levam por uma ideia de natureza morta da pintura, dá para a gente pensar num artimboldo quando está vendo o teu trabalho. Né? Ah, que interessante. Histórico, a gente vai vendo essas camadas todas, que vai criando esse volume e a mudança de cores, e aí ao mesmo tempo é pictórico, mas é instalação, porque daí você vai para o espaço, você ocupa o espaço aéreo, que é, né, uma coisa difícil, se a gente parar para pensar, instalação muitos artistas fazem, escultura muitos artistas fazem, mas pensar em ocupar o espaço aéreo, né, esse é um desafio, inclusive, que eu sempre levo para essa disciplina de pesquisa de materiais também. Eu tô reconhecendo alguém que gosta de pendurar coisas, né, Flora? Eu acho que dá um texto muito, assim, rico sobre o quanto a visualidade é diversidade dentro dessa produção artística, né? Porque muitas vezes a gente vê um trabalho que fica muito panfletário, muito político, e a gente não precisa perder a característica estética da visualidade, uma coisa que é própria e que é impossível de ser traduzida por outras coisas. Você tem toda essa riqueza artística no seu trabalho e não perde profundidade crítica com a sociedade, né, com o que a gente tem feito. Então, eu acho fantástico quando a gente consegue isso, né? Você começou com uma questão e aí você vai vendo como essa questão ela é interconectada e vai levando a um monte de outras problemáticas da sociedade, né? Das sociedades, da humanidade, enfim, e acho que, sei lá, dava tranquilamente uma monografia de nível, assim, doutorado, né, pela complexidade de tudo isso que você traz. E aí, pensando se você já... Eu nunca juntei tudo. Eu acho que a primeira vez que eu pensei em juntar essas coisas e articular foi realmente em convite como esses para falar sobre o trabalho, e eu consegui reparar o quanto foi forte o encontro com o trabalho de outras pessoas e dessa questão da beleza da materialidade, da serialidade, principalmente dessa arte africana contemporânea, que já abraça essa solução, né, de como a gente já usar aquilo que
que existe, mas, como você disse, como costurar essas várias coisas. E uma coisa que eu sou muito grata, que eu acho que tem a ver com a questão xamânica da incorporação, de quando se deixa levar pelo trabalho, é que essa interconexão de assuntos, eu não procurei, né? Eu deixei o trabalho fluir e ele se manifestou. Então, mas não deixa de ser um momento que eu acho que eu poderia, de fato, não precisa necessariamente ser formal, mas conseguir escrever sobre isso como inclusive uma técnica, né, um momento criativo, porque a escrita também tem esse momento de canalizar outra coisa, além de criar uma compreensão sobre o meu próprio trabalho, mas coisas que eu acho que a gente poderia rediscutir, por exemplo, por que a arte popular é colocada tão longe da arte contemporânea, por que não há mais uma permeabilidade entre a arte contemporânea e o resto, por que ainda há uma torre de marfim em arte contemporânea, como eu gostaria que isso existisse menos. Então, obrigada por falar isso, e talvez fosse um motor para eu colocar isso em rumo, tentar articular isso de uma maneira organizada. Seria bem interessante. Acho que você colocou aí já uma questão bastante importante, que é quando você fala, né, questiona se existe uma diferença entre arte naif e arte contemporânea, arte popular e arte contemporânea. Acho que, de fato, a gente precisa talvez reconhecer que existem outras artes, além das artes visuais contemporâneas, né, para que não se perca tanto o que é o que. Quando eu falo dessas artes que parecem muito políticas, muito panfletárias, muitas vezes elas trazem questões importantíssimas para a gente e mostram algo de uma maneira artística também, né? Não científica, não literal, assim, mas é outro tipo de vivência. E acho que a gente... a adjetivação não para criar hierarquia, mas para a gente conhecer mais o que a gente está criando e talvez perceber que a gente criou uma nova modalidade de arte. Eu costumo falar que nessas aulas de pesquisa de materiais voltado para o tridimensional, de os alunos tentarem encontrar um trabalho da mesma forma como você disse que fez, né, de não... foi a própria produção que te deu o seu discurso, não ter um discurso que ia ser ilustrado por uma produção tridimensional, né, que acho que é quando toda a questão da visualidade vem mais forte, é quando vem por esse caminho, né. E isso é muito difícil para as pessoas saírem, porque acho que talvez seja muito comum, porque os artistas são pessoas mais sensíveis ao que está acontecendo no mundo, né? Então a gente facilmente se toca pelas questões políticas, e aí fica difícil separar o eu político do eu artista, né? E aí muitas vezes se cai numa ilustração muito grande. É interessante você falar essa ideia de ilustração, né? Porque sair de uma ideia e materializar essa ideia como uma obra é um caminho só, né? E eu entendo o que você quer dizer, que se você vai pelo caminho do processo, você pode chegar essas questões que interessam o artista, elas não vão sumir, elas vão se materializar de alguma maneira, porque fazem parte do universo, né? Eu acredito muito nisso, que o artista começa a se descobrir no trabalho, então essas questões políticas certamente vão aparecer, e vão aparecer talvez outras, né, insuspeitas, né, ressonâncias que podem vir também. Então eu entendo o que você diz, de que esse caminho do conceitual para a materialização pode ser um pouquinho redutor, pode ser um ponto de partida também, né, aí poderia partir dessa ideia, materialização, reflexão, e voltar a partir da materialidade para o mundo, né? Mas eu concordo bastante nesse sentido, e eu fico pensando se a gente precisa mesmo ter, voltando a essa ideia do popular e das artes visuais, se precisa ainda ter muito uma separação, né? Pode deixar uma coisa, outra, mas de repente mostrar junto um pouquinho mais, né? Mostrar os pontos de tangência, eu acho. Inclusive, talvez seja uma questão de os diferentes se compreenderem mais, né? Isso a gente separar popular, talvez faça uma reflexão até muito mais longe, assim, de o que é povo, né? Porque popular é do povo. Então, né? E agora, finalmente, a gente
começou no Brasil, claro que já tem um momento um pouco de retrocesso em relação a isso, mas essa abertura, essa ampliação de universidades e tornar mais fácil, né, chegar à universidade, a gente vai tendo um estudo, né, maior das diferentes produções culturais, né, que todas as parcelas da sociedade fazem. Acho que é bem importante a gente estar sempre preocupado em tentar entender o que é isso e borrar essas fronteiras. Sim. Do que é popular, do que é contemporâneo, porque na verdade contemporâneo é todo mundo que está aqui hoje, né? Pois é. Pensar. Não precisaria nem falar contemporâneo, né? É arte, ponto. Exatamente. Verdade. Eu estou vendo que surgiu uma pergunta aqui no chat, e aí depois o Luciano levantou a mão. Então vamos ver aqui. A Aissa está dizendo que o trabalho é muito rico conceitualmente, esteticamente. Também gostaria de saber como ele está inserido no mercado de arte, como é a relação desse mercado com trabalhos que usam materiais como os que você utiliza. Não, bom, temos vários mercados, né? Eu acho que institucionalmente ele é mais fácil de ser colocado. Se a gente for pensar numa ideia de galeria de arte média ou pequena, eu tenho sentido uma dificuldade grande de colocar ele. Eu tenho visto muito, na verdade, reações às vezes muito violentas contra o trabalho, que me surpreendem. De pessoas que se acham ofendidas de eu usar na descrição do trabalho que eu uso materiais descartados e até lixo. As pessoas ficam bravas que eu pense em fazer arte com coisas que eu considere lixo. Então, eu acho que ainda existe uma hierarquia de tantas visões de valor na sociedade que a gente ainda está muito hierarquizado, ainda falta uma popularização grande. Eu tive uma facilidade maior de venda fora do Brasil, na verdade. Então, colecionadores mesmo, e pessoas que estão acostumadas a ver esses materiais pouco tradicionais circularem. Por mais que eu tenha visto vários artistas aqui experimentarem, né? Essa ideia das mangueiras, de usar látex, eu conheço vários artistas que estão usando isso, mas não materiais tão pouco nobres assim, né? Realmente do reciclado, por exemplo, eu vi muito mais também feito com materiais que já tenham algum uso, né? Por exemplo, do Mano Penalva tem muito trabalho com utensílios do dia a dia, e eu vejo que entra bem. Mas voltando para o meu trabalho, aqui eu sinto uma forte resistência, às vezes um desentendimento grande, e eu acho que existe uma questão política imbuída nisso também. Eu acho como a camada que consome a arte no sentido tradicional de consumir, ou seja, pagar, acha ainda que arte só é arte se for escultura em bronze ou se for pintura em óleo. Mas eu achei também uma boa pergunta, que atualmente estou fazendo um projeto por uma empresa grande que tem uma sede internacional, e eles têm um grupo de curadoria que escolheu o meu trabalho, e aqui as pessoas têm aceitado muito mal, têm rechaçado pessoalmente, elas gostariam que eu não fizesse o projeto. Então, é uma coisa realmente que eu vejo que existe uma camada de pensar de desfazer um pouquinho as fronteiras do que há, talvez, o uso do material, uma linguagem que talvez remeta mais ao popular, ao quilt, ao carnaval, de certas maneiras. Já me perguntaram da relação com o carnaval, eu acho riquíssima, eu gosto muito da ideia de máscara, de se fantasiar, do momento pagão, de se perder na multidão, de virar outro. Então, não é uma relação fácil, mas eu acho que a maioria dos artistas não tem uma relação muito fácil com o mercado, com os vários mercados, né? É sempre uma questão geopolítica de ir e voltar e tentar se encontrar. Não sei se isso é a resposta. Acho que de uma certa maneira responde sim. É mais fácil no circuito exposições, né? Você diz, do que no circuito vendas, né? E aí eu achei curioso isso, porque o material que você usa, ele
reciclável, né? Ele é um lixo reciclável. Esse discurso a gente pensa que está tão difundido Pois é. hoje, né? E não está. Olha, como uma coisa que a gente sempre fala nas aulas também é que as informações chegam em tempos diferentes, em camadas diferentes da sociedade, né? De repente a gente na universidade está pensando que todo mundo já entendeu a questão da reciclagem, né? E não, né? Do reuso, né? Porque é isso que se faz, é mais reuso ainda, né? Do que a reciclagem. Se parar para pensar, o seu material ele é tão limpo, né? É alumínio, é tão nobre ainda, né? Não foi feito para as artes, mas não é um material precário que vai se desfazer com muita facilidade com o passar do tempo, né? Ele teria até uma durabilidade muito boa. É engraçado, me perguntam de durabilidade, mas é alumínio, gente. O que pode acontecer com essa coisa? Ah, eu acho que é pior que plástico se bobear. A única vantagem dele é que ele, de fato, é reciclável. Se eu levar para a fábrica meu trabalho, ele vai voltar a virar cápsula de café, sem problema. Mas é interessante, acho que eu também reparo, quando eu tenho esses embates, eu também tomo aquele choque de falar, puxa, mas eu achava que era tão óbvio nesse momento, mas não é óbvio. Não é óbvio, ainda tem muito caminho a fazer, eu acho. Eu estava numa conversa na Federal do Mato Grosso do Sul semana passada e realmente isso foi uma coisa que foi falada, assim como no Brasil ainda é muito a pintura, né, para o mercado. A pintura é muito mais fácil de vender, é muito a queridinha, domina o circuito vendas, né? As pessoas ainda entendem mais, se pode inovar dentro do que a tela na parede. Ainda a pessoa, ela entra na galeria ou no museu, ela sabe o que ela está vendo, então ela sabe como reagir também. E, né, ainda tem essa camada de não confiar em si mesmo, de como temos uma escritora aqui de ler uma poesia, simplesmente sentiu que vai ler lendo essa poesia, né? E as pessoas ficam preocupadas, né, de como elas têm que se portar em relação a alguma coisa que a primeiro momento não é tão óbvio, né? Não é tão permeável, talvez seja mais, inclusive a arte conceitual, que tenha camadas políticas de entendimento. É impressionante que isso aconteça ainda. Por outro lado, ainda bem que a pintura voltou a se popularizar um pouco, né? Porque há 20 anos atrás nem pintura, então era só. Aí era uma elite árida por outro motivo, então a gente espera que vai evoluindo, né? Porque dentro da pintura, pelo menos, ainda esses assuntos são mencionados. Então, pelo menos isso. Sim, é verdade. Luciene, pode fazer sua pergunta. Olá, Sandra Lapage. Prazer em Olá, conhecê-la. prazer. Já tinha visto seu trabalho antes pela internet e também na revista Têmpera. Bom, eu fiz várias anotações enquanto você falava, porque achei muito curiosa a sua fala e também o seu trabalho. E, bom, uns são comentários e outros vou deixar para o final como uma pergunta, certo? Certo. Veja, o ambiente da moda, ela é muito entrelaçada com mídia, não é? E tem um capital financeiro muito envolvido nesse segmento. E pouco a gente fala, e também a mídia pouco fala, de como resolver as questões, por exemplo, do maior poluidor mundial, que é a indústria da moda. Ele é mesmo em É o número. maior poluidor mundial. Em cadeia, é. Nossa. Então, por exemplo, quando mostrou aqueles volumes de textos, etc. A arte, se você compra um trabalho de arte e você leva aquele trabalho de arte e guarda como aquilo fosse uma coisa sagrada para você, eu acho que resolveu a questão aí do lixo, vamos dizer, do reciclado. Mas, como algumas prefeituras, por exemplo, no Brasil, eu estou falando principalmente em Recife, eles passaram uma época com muito modismo de fazer decoração na cidade com material reciclado. Depois eles alugaram galpões, colocaram esse material reciclado em galpões, pagaram caro, por exemplo, a arquitetos, a designers, para decorar a cidade com a ideia do material reciclado. Depois o material reciclado ficava lá no galpão para tentar ser utilizado de novo no outro final do ano, vamos supor não, que era assim mesmo. E quando chegava lá, estava tudo danificado e aqui virava lixo outra vez.
tinha que se fazer outro material reciclado. Porque talvez não tinha uma higiene correta, então voltava a ficar uma coisa suja, por não ter sido de uma forma bem conservada a guarda, né? Sim. No depósito. Então, aí gera até uma pergunta para você, como é que no final você faz essa higiene, se isso não traz problema para você, mas vou deixar a pergunta aí para depois, porque eu vou fazer outro comentário aqui. Por exemplo, por que os africanos hoje estão trabalhando tanto com materiais reciclados? Pelo que li, minha opinião também, acho que é o seguinte, nós ocidentais mandamos vamos dizer, muito material que nós não queremos mais no nosso ambiente para a África. Então, os africanos hoje recebem muito plástico, muita moda que, por exemplo, a produção é altamente popular, ou então são restícios do que a indústria ou de que a massa na Europa Ocidental já não quer consumir. Então, aquilo que já não querem consumir no lugar mais exigente, vai para a África. Isso se dá desde o automóvel, a moda, a roupa, a material plástico. O consumo de material plástico, bacias, utensílios plásticos. Hoje, se a gente fotografar algum país na África, é impressionante como eles trocaram os utensílios pelo plástico. Não trocaram por um outro material, que poderia ter sido outros materiais. Mas o plástico é muito mais barato. O plástico, o Ocidente não quer mais. Certo? A gente já tem mais essa consciência. Então, os artistas, os arquitetos, eu percebo que os designers sociais, eles estão muito nessa lá na África, de tentar resolver esse problema que estamos jogando para eles. Né? Tem cidades que vendem, por exemplo, áreas para receber o lixão dos Estados Unidos. Né? A gente sabe disso tudo, que a África virou assim, tipo, vamos depositar o que o mundo ocidental, de alguma forma, não quer. Né? Então, isso talvez seja essa questão da evolução dos artistas e dos intelectuais africanos, que isso tudo é um rebate, né, quanto a essa invasão da cultura deles, inclusive, e do desmonte, né, que estão fazendo na África. Veja, mas eu vi no seu trabalho, não só muita influência, mas eu senti aí um pouco Romeu e Julieta, incrível que pareça, mas eu percebi com aquelas máscaras. É um trabalho completo, porque, para a minha opinião, ele vai desde o som. Assim, eu tinha um professor, que o nome dele era Luiz Notari. Ele, inclusive, é o avô da Juliana Notari, que hoje está bem em evidência com aquela vulva, né? Ele dizia para mim que o carnaval era, sem dúvida, para ele, era o que melhor representava a arte de uma forma completa, porque tinha todas as expressões e ao vivo, né? Então, eu sinto que seu trabalho tem isso também, que você pode transformar ele em tudo, desde foto performance a várias situações, até introduzir a xilogravura, por exemplo, como fundo de material. Assim, eu achei riquíssimo o seu trabalho. Aí me lembrou também, me lembrou muita coisa, me lembrou que aqui a gente fazia os encontros também dos conceitos do Guy Debord, e às vezes se encontrava para fazer situação construída, e tem um artista nosso, ele até foi citado agora como um dos grandes artistas brasileiros, que é Edson Barros. Ele se não me engano, ele é de Petrolina, de Floresta, aqui no interior de Pernambuco. E a primeira vez que eu vi um reciclado que me chamou muitíssima atenção, além do seu, que você me chamou muita atenção, foi esse de Edson Barros. Ele fez uma capa de moda, vamos dizer assim, onde um drag estava com um sapato altíssimo, e essa capa era feita com caixas recicladas, e uma face era toda metálica prata, e a outra face era todo um metálico laranja de algum outro material reciclado que ele achou. E esse rapaz apareceu bastante, vamos dizer assim, dentro de uma estrutura de performance bastante sóbria. De repente, quando ele abriu aquela capa, para mim foi um choque fantástico, que até hoje aquilo me impressionou muitíssimo. Assim como o material seu também. Aí, veja, eu não sei o que foi feito dessa capa do Edson Barros, entende?
ele gostava de fazer isso, ele adorava fazer esse tipo de coisa. Vou procurar. O que você vai fazer depois com todo esse acúmulo, caso não absorva esse seu trabalho? Então, se o mercado continua com essa resistência, quer dizer, eu estou prevendo o futuro que nem está acontecendo ainda. Mas, veja bem, e também, em que momento você não sentiu dúvida que estava fazendo design social? Quebra fronteiras mesmo, como vocês estavam falando. Você e Flora estavam falando, né, de não ter mais essas fronteiras. Porque eu também sinto muito design no seu trabalho. Né? Eu sinto no trabalho de Flora também muito design. Mas é porque trabalhei na área de design social, onde isso eu chamava de design social e depois vi como arte outras pessoas fazendo, tá? Sim. Então, na minha cabeça ficava isso bem separado. Olha, me provocou muito a sua apresentação e o seu trabalho. Me sinto cheio de incômodos aqui, e eu acho isso bom, de certa forma, eu estou sendo provocada. O meu trabalho também aí, que eu estou sendo acompanhado por Flora, ela é minha orientadora, eu estou fazendo, inclusive, a pesquisa também em cima do Bispo do Rosário, né, a questão de Bispo e de Aloysio Bourgois, que todos dois têm manias de manto, moda, de alguma coisa, né? E eu senti muita moda também no seu trabalho, certo? Muita moda no seu trabalho. Bom, eu acho que é isso, acho que já falei bastante, mas a pergunta acho maior é a questão da oxidação. A maior delas é como você trata isso e como isso vai chegar numa casa de um cliente, numa galeria, sem problemas maiores de como você guarda isso para não empoeirar, por exemplo, porque tem muitas reentrâncias. Né? Mesmo que você preencha o alumínio, compacto alumínio, ele tem muitas reentrâncias, muitas fissuras. Como é a higienização disso? Bom, para começar, eu não sei se você estava perguntando também de limpeza das cápsulas, do tipo para tirar o café. Sim. Então eu recebo a cápsula mesmo, muitas vezes elas vêm super mofadas, então eu tenho que abrir, deixar secar um pouquinho, eu abro com faca, dou uma abridinha como se fosse uma ostra, tiro o café, e depois eu preciso dar alguns banhos, de fato, para conseguir tirar o café, e depois abrir para aplainar com luva de couro. Feito isso, eu faço mais um banho para tirar, porque ainda tem bastante café, e minha ideia é não também gastar toneladas de água para fazer essa limpeza. Então, de fato, tem muito trabalho antes de poder começar. O que, de certa maneira, é um pouquinho mântrico também, é interessante. Outro momento em que não é intelectual, né? Então, deixo fluir outras coisas, eu gosto desse lado também. Agora, quanto ao trabalho pronto, muitas vezes eu uso ar comprimido, mas basicamente uso uma trincha, que é o que conservadores me indicaram. Uma trincha de cerdas mais macias e limpa muito bem. E a vantagem do alumínio é que ele cria uma camada de oxidação transparente nele mesmo. Então, ele já vem com uma proteção, ele não oxida. A menos que ele esteja muito sujo, molhou, sujou, aí ele começa a colar aquela camada de sujeira no metal, mas senão ele tem toda essa vantagem, que ele já cria uma camada, e se você for limpando de 3 em 3 meses, o que no final, uma coisa que eu costumo falar em galeria, quando vem essa preocupação do cliente, mesmo que seja uma tela, a óleo vai ter que limpar do mesmo jeito, e provavelmente a solução vai ser a mesma, vai ser uma cerda, vai ser uma trincha de cerdas finas, ou uma flanela, ou você realmente usar ar comprimido. Então, essa é a manutenção básica, é evitar o pó, né? O fio de cobre, que eu uso, eu tenho usado grampo de aço inoxidável para evitar que ele perca a sustentação com o tempo, né? Porque se usa aquele grampo comum, ele oxida de fato, vai perder a força com o tempo. E eu uso também para estruturar, através da peça toda, criando uma treliça de fio de cobre. E o fio de cobre, ele perdura muito bem, a única coisa é que ele muda de cor, mas ele não agride o alumínio. Então, na verdade, é uma peça que tem boa durabilidade. Se não for deixar na área externa, pegando umidade, água e tudo mais, ele tem essa vantagem. Tem muito esse apelo de colocar na caixa de acrílico, mas eu acho que toda a moldura é um pouquinho a morte da obra, né? Mas
enfim, se tem que ir para a casa de um colecionador, tem que considerar essas coisas também. A gente sempre sonha de ter a compreensão de colecionador que fale, não, pode mandar objeto, vou pendurar do jeito que você quer, se for um desenho em papel, vou alfinetar do jeito que você quer na parede, se for escultura de alumínio, vou pendurar desse jeito mesmo, mas é verdade que é raro. Então, eu acho que tem que adaptar, né? Adaptar dependendo de pensar qual é esse mercado para onde está indo esse trabalho. Então, se for realmente para um particular, eu não me oponho de colocar numa caixa de acrílico, é uma moldura, mas não é o fim do mundo, mas se for uma instituição, eu acho que dá para ter uma compreensão que vai ter uma manutenção na peça. E eu acho que isso se entende comumente. Eu acho que quando você coloca isso num projeto e propõe uma manutenção de cada 3 a 6 meses, é uma coisa já bem aceita. Porque já se sabe que tem que ter, né, para qualquer objeto. E deixa eu ver o que mais. Eu adorei seus comentários. Eu acho interessante, eu acho que, de fato, o fato da arte contemporânea africana mostrar muito, usar muito do material reciclado, deve ser um retrato geopolítico mesmo. Eu não sou uma especialista, mas se meus artistas favoritos vêm todos do mesmo continente, é porque provavelmente tem alguma coisa aí. Achei interessante esse comentário de Romeu e Julieta, porque depois você falou também de carnaval, e eu acho que existe uma certa dualidade cultural nas minhas referências. Eu sou filha de pais belga e alemã que emigraram para cá nos anos 60, então eu tenho um pé fortemente europeu, e eu tenho essa dualidade de procurar raízes culturais dos dois lados, né? Tentar juntar coisas bem diferentes, mas eu acho que já existe essa mistura aqui, né? É só trazer particularidades novas. Então, achei interessante falar Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta também tem aquela característica da máscara veneziana, né? Do carnaval europeu também. Então, toda essa raiz do paganismo, de se rebelar através do uso da máscara, existe em vários continentes, que eu acho que é uma universalidade interessante. E eu vou com certeza procurar esse artista que eu não conhecia, Edson Barros. Obrigada por indicar. E depois você falou de design social e de moda, eu acho que são caminhos que eu poderia facilmente abraçar também. Eu acho que colaborações, sabe? Criar outras oportunidades. Eu fico super aberta para essas possibilidades. Então, eu gostei muito dos seus comentários, Luciane. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Eu que agradeço. Foi um prazer. Aprendi muito hoje. Que bom. Eu também. Eu quero dizer algumas palavrinhas antes de passar para o Grupo Têmpera. Algumas coisinhas dentro da fala da Luciene, que acho que a gente não pode deixar batido de observar hoje. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala somos ocidentais no Brasil. Acho que essa visão não está atualizada e acho que certamente ela não é sentida por igual entre toda a pluralidade de brasileiros, né? Então acho que acho que há muita leitura sobre isso. A gente pode até marcar um grupo de estudos para debater um pouco mais isso se for preciso. Não vou me alongar sobre isso aqui, mas acho que eu não podia deixar de lembrar disso, né? Uma coisa que eu sempre abordo nas minhas aulas e a gente tem que lembrar disso. Acho que é um grande equívoco quando a gente pensa no Brasil como parte do Ocidente. Inclusive o Ocidente não considera o Brasil ocidental, então é complicado. E em relação a falar em moda e design, acho que a gente volta de novo àquela questão de borrar fronteiras, né? É a mesma coisa que a gente falar de arte naif, arte popular, moda, design, é tudo arte também, são as categorias, né, de arte, os campos que a arte tem, e que a gente vai sempre dialogando entre si, e se a gente pensar numa evolução do sentido estético, da cognição estética, né, da humanidade, acho que a gente teria uma busca mais frequente no nosso cotidiano em relação a essa percepção do mundo. É claro que eu não estou descartando as questões conceituais e
e factuais que existem, né, da estética do feio, e acho que a Sandra trouxe isso também, a gente acabou ainda não abordando isso aqui nas perguntas, né, mas quando ela fala do reconhecer que às vezes o trabalho fica esquisito, que às vezes o trabalho, né, grotesco às vezes, muito, E acho que e aí é que ele fala com a máscara, né, quando eu também penso, achei ótima o que ela falou de Luciene, né, de Shakespeare, acho que faz todo sentido, porque aí dá uma conexão entre as questões de diversos povos indígenas, de carnaval daqui, de carnaval europeu, né, essa questão da máscara lúdica acaba estando em todos esses elementos, e acho que talvez uma coisa da cor, porque você faz as fotos escuras muitas vezes, né, no fundo, quando coloca como máscaras, como vestimentas, e aí acho que o amarelo e o vermelho que tem no alumínio, às vezes ele dá uma ressaltada, e acho sim, que uns tons de verde também, aí lembra muito o que o cinema fez como cenários e vestuário de Shakespeare, né? Então, acho o que se tornou para a gente referência, né, dessa literatura, sim. Exatamente. Que talvez tenha um pouco de pé na pintura, né, europeia, mas Sim. faz algum sentido do cinema ter feito essas cores, assim, para esse imaginário. São essas retraduções, né, da gente, no final, a gente está mastigando coisas mastigadas, mas que devem ter algum fio, né, algum pontinho de verdade do começo, né. Uhum, sim, exatamente. E, bom, acho que era isso, assim, só para não deixar passar essa questão de Ocidente, que a gente tem que olhar com muito cuidado. E aí tem mais 2 perguntas, então vou passar. Pode falar, Elizabeth. Depois tem Bruno também. Oi, boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Seu trabalho é sensacional. Obrigada, Elizabeth. É uma redundância falar isso, né? Porque todo mundo ficou deslumbrado, assim. Que bom. É lindo. Eu estava lendo o teu texto na revista Têmpera. Aí, em um dado momento, você fala assim: estou interessada na contemplação de cosmogonias, incorporações, ornamentação, sensualidade sensorial e envolvimento em esculturas vestíveis. Você poderia falar um pouco sobre essa questão da cosmogonia? Seria a primeira questão que eu levanto. E a segunda questão é, suas esculturas vestíveis, elas têm alguma relação com os parangolés do Hélio Ipsica? Eu acho que é impossível, como brasileira, fugir da ideia do prazer que deve ser vestir um parangolé e simplesmente vestir e ver o que acontece, né? Então, eu acho que tem sim, né? Tá numa herança forte, numa vontade que, aliás, ali já tinha uma vontade de quebrar a barreira com o popular, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de abraçar. Esteticamente, eu acho que não tanto, além de ser um vestível, porque existia um ascetismo maior bem menos barroco do que o meu trabalho, né? Mas eu acho que existe um parentesco do qual eu descendo com certeza. E quanto a cosmogonias, eu fico pensando muito mais no que, justamente voltando um pouquinho no que a Flora estava falando, de não somos ocidentais e de como o mundo é regido por uma visão ocidental do homem dominante da natureza e, e da racionalidade, de que tudo tem que vir do lado da racionalidade que está levando a gente a uma falência. Então, eu acho que é pensar na cosmogonia nesse sentido de que a gente precisa ver o mundo, eu procuro, pelo menos, ver o mundo talvez menos de um modo ocidental, talvez mais culturalmente misturado, e menos pelo lado do racional. Então, é uma desconstrução um pouquinho de onde eu venho, assim, eu acho que do ponto de vista do estudo, né, e deixar fluir outras coisas. Então, nesse sentido, eu penso também como redescobrir influências culturais que aparecem no trabalho. Então, às vezes aparece uma coisa que me remete ao universo europeu, mas às vezes aparecem coisas que me remetem a lados que eu não faço ideia do que sejam. E isso me interessa, essa surpresa. E no sentido de cosmogonia é pensar em como outros ensinamentos que não sejam só do método
trazem sabedoria, e que talvez a gente esteja no momento em que a gente tem que reavaliar todo um sistema de valores, né? Então, remete às conversas que a gente já teve hoje, né? A dificuldade de passar uma obra de arte que é feita de reuso, ou do reciclável, ou do lixo, por não ser feito com materiais ditos nobres, e ainda ser dificilmente aceita. Então, é uma conversa que eu acho que, inclusive, em âmbito universitário, acadêmico, está fortemente em debate, né? A gente pensar o mundo como um organismo só, e as questões éticas e morais de tudo que a gente faz, inclusive do trabalho de arte, nesse sentido também. Acho que seria nesse sentido que eu falo de cosmogonia. Obrigada. De nada. Bruno, quer fazer sua pergunta agora? Sim, todos me ouvem? Sim. Boa noite. Então, também fiz várias anotações porque fiquei realmente encantado com tudo. Inicialmente sobre quando você iniciou falando o homem, o cosmos e sua finitude, e como podemos nos movimentar na nossa vida e produzindo com o que nós temos e com o que a vida nos dá, com como a gente vai levando esse processo e sendo também deixado por ele. Isso me marcou bastante. E sobre você falou também das possibilidades de estar ou de não estar no controle, assim, e estar mais aberto sobre o que o mundo lhe propõe. Eu vi um trabalho majestoso, assim, um trabalho primoroso. Eu sou um grande entusiasta do mundo da moda, assim, não no sentido consumista, mas na expressão em si dele todo. E eu vejo esse trabalho muito parecido assim com alguns grandes artistas, como a designer holandesa Iris Van Rappen, entre outros. Assim, parece um trabalho primoroso, assim, quando você mostra assim de alta costura. Parece que é feito totalmente à mão e depois você veste aquele manto gigantesco, incrível, e que poderia estar estampando a qualquer revista dessas grandes de moda no mundo todo, desde a Vogue, a Harper's Bazaar, até mesmo porque a gente vem nesse movimento muito grande de estar falando de uma arte que seja reaproveitável e de materiais que possam ser sustentáveis e tudo mais. É de uma expertise visual que realmente assim me encantou, porque muitas vezes, e tem uma autora que eu gosto muito, que é a Isabel Junqueira, ela fala muito que alguns artistas se preocupam muito em estar defendendo a ideia e não que isso seja regra, mas que muitas vezes não conseguem mostrar, às vezes, algo tão delicado, bonito, palpável. E isso a gente sente no seu trabalho. Aí, voltando agora mais para a pergunta, você falou no início que participou da residência artística. Ultimamente, eu ando em busca de muitas residências artísticas, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que é de uma dificuldade imensa, enorme. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa residência artística e se há algum projeto seu com relação a escoamento mesmo do que você está produzindo, do que você está fazendo, mais ou menos nesse sentido. E, mais uma vez, parabéns, o trabalho é lindo, incrível. Obrigada, Bruno. Obrigada. Eu adorei tudo que você falou. Eu achei muito rico você falar de moda. Eu tenho pensado, eu conhecia pouco moda e eu tenho tido pessoas que se interessaram no trabalho que são pesquisadores de moda, e isso me proporcionou um diálogo bem mais interessante. E eu vejo quanto moda realmente está ficando, às vezes, as maiores peças, elas são conceituais, né? Elas são coisas que não daria para usar no dia a dia. Só daria para usar realmente no momento cerimonial, né? Que seja para o gala no Met, ou que seja porque a pessoa pirou e gastou uma fortuna numa coisa que vai vestir, não vai poder nem se sentar, né? Então, essa ideia do desconforto também, de usar uma coisa simplesmente porque ela é a maior extravagância possível, é um feito estrutural, talvez, em tecido, né? Então, eu acho que ali eu fico, assim, super interessada de ter esse fim da barreira entre arte e moda. Eu fico imaginando que um trabalho meu ou um fundo poderia... Eu adoraria que fosse um cenário para um desfile de moda, por exemplo. Eu não me oporia de maneira alguma para um tipo de colaboração desse jeito.
E quanto ao escoamento, eu tenho trabalhado, eu tenho tido um projeto com uma galeria de fora que quer que eu leve trabalhos para lá, e eu estou fazendo um trabalho que é muito mais corporativo aqui, que é uma empresa grande, então seria um site específico com esse tipo de material. Então, e isso é uma coisa que me deixa contente, porque no final eu tenho gostado mais de trabalhar na escala. Isso me permite essa evolução em escala. Então, esses são os dois caminhos. Eu também gostaria de continuar pensando na possibilidade da performance. Uma maneira de escoamento do trabalho tem sido fotografia. Escoamento sem valor comercial, escoamento do tipo facilidade de viajar, vídeo, tem sido incrível para participar de outras exposições. Então, agora na pandemia, são coisas muito digitais, mas tem me possibilitado expor muito mais fora durante a pandemia, o fato de eu ter trabalhos que são em formato digital, né? Tanto foto quanto vídeo. Então, isso é uma maneira também de pensar o trabalho, como tornar o registro obra de arte também. Eu acho que veio da vontade lúdica de experimentar, mas também veio dessa maneira de permitir que o trabalho viajasse mais. Eu acho que o mundo tem fronteiras, terrivelmente, como sempre, mas para a arte eu tenho a impressão que esse momento em que a gente se tornou tão digital tem aberto fronteiras, tem tido muita coisa acontecendo online, tem tido muita interconexão. Então, eu estou contente com essa possibilidade eu gosto muito da materialidade, o meu trabalho vai permanecer principalmente dentro daquilo que eu posso fazer com as mãos, mas de conseguir criar um produto que viaje digitalmente. Seria algumas maneiras de pensar o escoamento, assim, planejar o futuro, caminhos futuros. Acho que é muito bom você falar de tudo isso, Sandra, porque abre o leque, né, de possibilidades para pensar como os alunos lidarem com a produção deles também. E aí Sim. Agora me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, que foi também a partir da pergunta da Luciene, acho que você respondeu sobre isso, quando você falou que tem muito trabalho antes do trabalho começar. Né? Acho que essa é a parte mais dura, e talvez da labuta mesmo, do suor do artista, né? Aquela história do 5% de inspiração e 95% de suor. Acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente ter essa referência de como é para cada artista, principalmente os artistas que a gente vai se relacionando com o trabalho, para que os alunos aprendam como lidar com isso no próprio trabalho. Né? Eu me lembro ainda na graduação, quando um professor me disse muito... na verdade, ele falava disso, mas... E aí foi assim... Ele escreveu numa carta de recomendação para mim, né, me recomendando para uma residência. E aí uma das qualidades que ele colocou em mim seria essa, de que, ao contrário de muitos alunos que tinham muitas ideias, mas que não iam até o final para executar, ou de muitos alunos que tinham muita labuta, mas que as ideias não eram muito interessantes, que eu conseguia aliar as duas coisas, né? E aí isso virou um elogio e responsabilidade, assim, de tentar cumprir isso sempre, né, no que eu vou fazer. E é claro que isso vai ficando sempre difícil nessa nossa vida de professora servidora, em que a gente vai tendo umas tarefas burocráticas demais no meio. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo, né, principalmente no Brasil, que ninguém se aposenta como artista, né? Então a gente tem que ter outras formas, né, ou trabalha com áreas afins, moda, design, né, ou vai fazer outra coisa, ou vai dar aula, ou vai fazer outra coisa totalmente diferente. A gente é artista e é outra coisa, com muita frequência, né? Então fica difícil a gente dar conta, né, dessa labuta toda que tem que dar, né? Dessa preparação, dessa parte mais metódica, mais repetitiva, árdua, que leva muito tempo, né? E aí eu estou comentando isso aqui assim mais como um lembrete assim para os alunos, né? Porque vai dar muita satisfação vocês superarem essa etapa. Quando vocês tiverem uma ideia e uma coisa der muito trabalho, não desistam por isso, porque a satisfação que vem depois é muito grande. Né? Acho que assim como vocês ficaram encantados vendo o trabalho aqui da Sandra, né, imagina a satisfação dela fazendo, imagina quando for com vocês, com o projeto de vocês dando certo, acontecendo. Né? E felizmente essas coisas vêm
por escalas diferentes, né? Eu não tive que pensar nas 500 cápsulas na primeira peça que eu fiz. Eu pensei em 3 cápsulas, depois mais 3, depois cortar mais 3 e tentar juntar. Então, o sofrimento não veio de uma vez só. Agora que eu faço peças grandes, que eu falo, ui, eu vou ter que fazer tanto, mas eu já sei que vai me levar para algum lugar. Então, a dor não vai vir de cara. Vale a pena ir experimentando e juntando. Eu acho que a Flora tem esse problema quando tem que fazer uma instalação gigantesca, já deve estar pensando, ah, meu Deus, mas por que eu propus desse tamanho? Porque o quanto de coisa que eu vou ter que... Mas aí, nesse momento, você já tem o caminho do que você quer fazer com aquilo, eu acho que é mais manejável, eu acho que o desespero da montanha de trabalho, dá para a gente acreditar que ela se apresenta naturalmente para a gente, à medida que a gente vai experimentando. Ela começa a tomar esse sentido naturalmente, mas é muito trabalho, com certeza. Com certeza, de uma maneira ou de outra. E acabei de lembrar que eu esqueci de falar, o Bruno perguntou de residências, e eu esqueci completamente de mencionar. Eu fiz uma residência em Brasília, mas infelizmente não existe mais. Esse é o problema também, né, das instituições semi-privadas também, de terem a dificuldade de sobreviverem. Chamava Elefante Centro Cultural. Tem algumas residências em São Paulo, que vale a pena dar uma olhada. A Pivô, eu não sei se está com as inscrições abertas. Tem o Hermes, eu acho, tem algumas, mas poucas realmente dão uma maneira de você sobreviver durante, né? É muito mais fora que tem bolsas. E aí vale a pena pesquisar. Eu posso tentar juntar algumas ideias de algumas que eu fiz em que, de fato, tinha uma ajuda monetária para ir. Tem algumas em que é mais possível, factível investir. Mas aí também muita gente está tentando entrar, então também é muito difícil conseguir, né? Mas eu posso juntar uma listazinha, mando para a Flora e pode passar depois para vocês. Ah, seria ótimo. Eu não lembro se o nome do site agora, mas tinha um site muito bacana que era de buscar residências, não sei se a Sandra conhece, no mundo todo. Tem alguns sites principais que tem direto, eles ficam anunciando. Aliás, tem sites novos o tempo todo, anunciando coisas. Às vezes até grupo do Facebook, por incrível que pareça, eu acho que a única coisa que eu ainda descubro, às vezes, ainda é no Facebook. Se você faz parte de alguns grupos, de vez em quando aparece uma notificação, e é interessante. Agora, tem muita residência que é para fazer dinheiro às costas de artista, né? A gente também virou... Nossa, como tem um mercado assim se alimentando de artista e a gente tem que ficar longe dessas coisas, porque a gente tem que, né, investir no nosso trabalho, não sustentar o dos outros, assim, a menos que tenha um retorno muito, muito, muito bom naquilo, né? Mas é difícil separar as oportunidades de verdade de umas enganações. Mas tem algumas. Ano passado, eu fiz uma residência, não, foi esse ano, que acabou sendo à distância, que é um programa que chama Odyssée, de Odisseia, e é um programa do Ministério da Cultura da França. É abrir uma vez por ano, e você olha os centros culturais de encontro que eles têm lá, e são geralmente locais históricos. E esses locais têm ou uma vocação para artes musicais, ou para teatro, e alguns para artes visuais, e às vezes misturado. E aí você propõe um projeto e eles te pagam uma bolsa para ficar lá e pagam passagem também. Então, isso eu recomendo muito. E imagina a minha frustração ter feito isso à distância, perder a estadia lá, perder a passagem, mas eles me ajudaram financeiramente. Eles reverteram o mesmo valor para fazer um trabalho à distância para conseguir mandar o trabalho depois para eles. Então, esses são muito sérios, esse eu recomendo, assim. E não é necessariamente uma coisa super concorrida, porque senão não teria entrado, provavelmente. São pequenos centros e são pequenas organizações, são ainda pequenas escalas, então isso vale a pena ainda testar. E eu vou tentar lembrar de mais alguns. Ah, vai ser ótimo. Se conseguir lembrar e mandar, depois eu repasso para eles. Inclusive, acabei de lembrar, eu passei ali em cima um arquivo que o pessoal que vai falar com vocês amanhã, que são as artistas da Goma Grupa, elas mandaram esse arquivo aqui, acabei de reenviar para vocês.
que é uma revista que elas organizaram, uma publicação inicial, né? Acho que não teve uma tiragem ainda dessa revista, mas aí se vocês quiserem olhar antes da conversa de amanhã, pode ser bacana, gente. Então tá aí o link. Eu estou vendo aqui que o nosso horário já está avançado, alguns já estão saindo, nós temos, né, os alunos que têm filho, que têm trabalho cedo, então... Nossa, achei super resilientes. Tem 40 pessoas aqui ainda, não é possível. Eu fico muito, muito grata. Nós que agradecemos muito, foi muito, muito bom. Gostei demais da sua fala. E então é isso, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não estou proibindo, mas só para vocês ficarem à vontade, porque eu sei que já está tarde para todo mundo. E se lembrarem depois, meu contato está fácil, né, pelo grupo Tempera, Instagram fica super fácil da gente se falar, fico à disposição. Pronto, ótimo. Isso vocês podem considerar para todos os artistas que vêm conversar com vocês. Se depois surgir alguma questão e vocês quiserem um contato, se não conseguir pelo Instagram, mas o Instagram, ele avisa, mesmo quando, né, ainda não segue reciprocamente. Com certeza, aparece. Mas, enfim, se precisar de alguma ajuda em contato, vocês... Seria um prazer. Pode entrar em contato. E é isso. Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Ou estamos satisfeitos por hoje? É isso? Gente, muito obrigada pela recepção. Foi demais. Adorei falar com vocês. Aprendi muito. Vocês me trouxeram ótimas perguntas. É sempre muito bom para eu parar e pensar o trabalho. Então, muito agradecida.